Programa Outras Frequências, o primeiro podcast do país problematizando as coisas da vida, popularizando a tristeza e colocando o ouvinte nu em frente ao espelho. De quebra, aqui você ouve as melhores músicas, as mais profundas resenhas, cinema, literatura, música, fotografia, política, esportes, entretenimento e muitos outros temas debatidos a sério. Ou não. De brinde, de vez em quando, há convidados ilustríssimos. Outras frequências, porque das mesmas, a gente já está de saco cheio. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, querido ouvinte, querido telespectador do programa Outras Frequências, que chega em sua edição número 508, são 16 anos no ar, com o Marcel Rodrigo Lamarca, que está lá se retocando, nosso DJ, nosso radialista, nosso multitarefas, Márcio Shell, que também está agora dando uma coladinha de sua água secreta, a gente não sabe o que tem na água, se é uma água batizada, como aquela da Seleção Brasileira de 1990, e eu, Duco Leone, fazendo esse programa que reúne literatura, cinema, música, internet, política, várias coisas. Faz 16 anos que estamos juntos e misturados, entrevistando pessoas às vezes, falando de temas específicos e algumas vezes tentando fazer programas mais leves. É o que tentaremos fazer hoje, tentaremos fazer um programa mais cultural, mais leve. Faz uma longa data que não nos encontramos, já estamos em dezembro de 2024. Chegamos no momento, Marcelo Rodrigo, em que o Botafogo já foi campeão da Libertadores e esse programa começa com um tostão de sua voz. É isso, Edu. Olá, eu ia falar muito boa noite, mas olá para todo mundo. E correndo o sério risco de essa semana que o programa está indo ao ar, o Botafogo ter ganho 2 títulos, né? A Libertadores e o Brasileiro. Ou não sabemos. Pode ser que o Palmeiras também ganhe, né? Tudo depende da rodada do meio da semana, o que vai acontecer. Fogão leva. Também acho. Fogão, consistente, né? Acho que a forma com que ganhou do Atlético Mineiro foi acachapante, né? Jogando com a menos, vezes 35 todo, né? Segundos de jogo. Uma tática sensacional e conseguiu fazer 2 gols e administrar, e depois um último já no finalzinho. Merecido. O Botafogo tem uma coisa polêmica, eu gostaria que o Shell falasse boa noite dele. Se bem que eu não sei se vocês sabem, mas o Botafogo e o Palmeiras, os dois têm uma coisa em comum. Técnico português chato. Ambos exploram o sofrimento de velhinhos. Um na torcida e outro nos crediários. Olha, rapaz, verdade. Não sei se vocês tinham chegado a perceber isso. Me ocorreu. Você imagina uma final Santos e Botafogo, então, da Libertadores. Então, com o Santos forma a tríade geriátrica, né? 2 de torcedores mais velhos e 1 da tia Leila emprestando 5 mil e depois tomando 30. Ô, Márcio Shell, é um paradoxo, porque quem é que pega esse dinheiro? Torcedores do Botafogo e do Santos, inclusive. Sim, basicamente é isso. Agora, o Botafogo tem uma coisa, Shell, que eu queria que você falasse logo antes no começo desse programa, que é bastante ambígua e eu imagino sua resposta se eu te conheço um pouco. O Botafogo tem uma simpatia de outros times, né? E, tipo, o próprio Santos, eu não sei se o Santos é tão odiado assim como o Corinthians, como o Atlético, como o Flamengo, como, sei lá, São Paulo, Palmeiras. E o Botafogo não, o Botafogo tem uma certa simpatia. Diz que tinha gente no Rio que não era botafoguense que estava comemorando, porque é o Botafogo e tal. O que você tem a dizer sobre essas pessoas que não são odiadas? Você acha que é meio chapa branca, dá pena? O que acontece? Eu não respeito não, porque é gente que se esforça pouco. Não respeito nem um pouco, não. Né? É preciso ser odiado, né? Eu acho que se todo mundo se esforçar mais, chega lá. É possível. Que graça a vida teria se a gente não fosse odiado, não é verdade? Não. Gente, simpatia não dá, né? A pessoa fala, nossa, que legal que ganhou. Não dá para ter simpatia por essas pessoas, né?
Ô Marcel, para a gente começar também leve esse programa, você conhece um ator que chama Igor Angelcourt? Não. Está escrito aqui que ele é famoso, mas eu não conheço. Tem uma notícia que acabou de sair. O Igor Angelcourt fez um desabafo na internet. Ele é famoso, pelo jeito, e a peça dele, Siddhartha, que está em cartaz no Rio de Janeiro, não sei se o Shell já assistiu a esse espetáculo. Qual espetáculo? Siddhartha, que está no Teatro Ipanema. É a 1000ª vez que encenam Siddhartha. Não suporto o Hermann Hesse. Então. Mas o desabafo Hermann Hesse é literatura de hippie maconheiro que agora vive da herança da família tal, né? Ou que administra banco. O desabafo dele é o seguinte: fora. Ele é famoso aqui, pelo jeito, né? Deve ser um global. Vou mandar a matéria aqui para vocês, aí vocês conferem, para ver se eu não estou falando bobagem, porque eu estou meio por fora. Mas ele tá bravo, Shell, porque o espetáculo dele nesse final de semana ele foi feito para 12 pessoas no público. Então, parece que ele não foi muito prestigiado, né? Havia 12 pessoas na plateia, assim mesmo ele encenou o seu monólogo Siddhartha, mas ele ficou um pouco revoltado, fez uma postagem dizendo que fazer a peça para 12 pessoas não deu muito certo. Parece que deu o mesmo público que a Santa Ceia. Que comparação é essa, Eduardo? Mano. E olha que na Santa Ceia tinha a promessa de uma crucificação no final, hein? Piadinha de stand-up comedy de Rafinha Bastos, pô. Eu queria saber se um dos 12 traiu o Igor por 30 moedas nessa peça, mas tinha 12 pessoas. Ô Marcel, não é legal, né, Marcel? Vamos falar real aqui, né? Você já se apresentou. Normalmente você se apresenta para um público específico, porque as festas, né, casamento, formatura, tal, já tem uma galera, mas eu, como músico da noite, já tive o prazer de cantar para públicos assim, desse tamanho. Shell, inclusive, era uma das testemunhas, às vezes. Mas já fiz também, viu, cara? Acontece, né? Acontece. Já fiz, já... Não, olha que, como eu estava dizendo, na Santa Ceia tinha a promessa de uma crucificação depois. E então, moedas, né? Talvez o erro dele foi esse. Se ele tivesse prometido aí, né, não sei, no final, um linchamento, pelo menos, poderia ter levado mais público ao espetáculo, né? Pouca gente, né? Tá feio hoje, hein, moçada? Vamos fazer o seguinte. Esses dias eu fui ao cinema e cheguei à conclusão que eu não gosto muito mais de cinema. Aí eu levei um tempo para entender. Não, porque cinema é teatro filmado e eu não gosto de teatro. Tá feio. Então, a sorte feio, do cinema, Shell, é que no cinema o ator não vai sair da tela para tentar interagir com você, porque no teatro às vezes fazem isso. Sim, exatamente. E sabe qual é a maior sorte do cinema hoje? A pipoca. É boa. Manos, a pipoca tá segurando a indústria cinematográfica. E é caro, hein? Não, por isso tá segurando. As pessoas não entram na sala sem uma pipoquinha, né? Sim. Passa na Americanas primeiro, pega umas coisas, né? Não, nas Americanas não, né? Não deveria, porque... Eu tô com a sacola cheia de... Gente, vamos prosseguir? Que esse papo não vai para lugar nenhum. Vamos. Não tá rendendo. Sacola cheia de guloseimas. Amigos, ao longo desse programa nós vamos fazer algumas... vou tentar um quadro novo aqui, que eu sempre venho tentando nos últimos 16 anos. Nós vamos tentar hoje... vontade de gravar mais o programa. E aliás, eu estou roubando esse quadro. Esse quadro é do Bopismo, eu gostei muito desse quadro lá no Bopismo. E lá eles perguntam
pessoas subestimadas e superestimadas de várias searas diferentes. E eu vamos começar com o Marcel Rodrigo Lamarca. Vamos lá. Eu quero um subestimado da música, Marcel. Então, subestimado é aquele que é grande, mas que não é tido como grande. E o superestimado depois é um que ganhou muita moral e não é tão bom assim. Subestimado da música primeiro. Subestimado, cara que muito é bom, grande, mas que a gente não dá tanta moral. Vocês vão me zoar. Eu gosto. Eu vou falar de um que eu gosto. Eu acho o Jorge Versilo, cara, subestimado. Subestimado. Eu acho ele bom, cara. Boa. Sei que vocês não gostam, mas ele é bom. Jorge Versilo subestimado. Aliás, Jorge Versilo... As letras dele são meio estilo randômico, né? Mas eu gosto do Jorge Versilo. É um cara que eu acho subestimado. Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de moral no meio. Eu acho que ele não tem tanta moral assim. É um Djavan sem grife. Pode ser. É um cover do Djavan, né? Boa. Depois o Shell pode comentar em outro bloco o fato do Jorge Versilo acreditar em OVNIs, mas não é o momento. E agora um superestimado, Marcelo. Acho isso complicado. Acho que ajuda a deixá-lo subestimado. Também, é. Eu gostaria só de fazer gostaria de só fazer um adendo, Marcel. Gostaria que você não citasse Axl Rose, Raul Seixas e Humberto Gessinger nesse momento. Não vou citar. Um superestimado da música. Superestimado. Nós estamos analisando por opinião, né? Minha opinião é minha, eu dou do jeito que eu quiser, não é isso? Isso. Cara, eu acho Zé Cabaleiro muito superestimado, velho. De verdade. Superestimado. Ele tem algumas coisas boas, não vou também falar, o cara é... Eu, Marcel, acho ele superestimado. As pessoas dão muita moral pro Zé Cabaleiro. Eu não vejo tudo isso nele, de verdade. Eu nunca cheguei perto do Zé Cabaleiro. Eu brincava antigamente muito com vocês lembram disso, do Caetano, do Gil e do Chico Buarque, falava, eu não gostava nenhum dos três e tal. Mas, cara, esses três são gigantescos. São gigantes. E o Zé Cabaleiro, eu não sei. Tem gente que gosta e como Los Hermanos. O Zeca eu nunca cheguei perto dele, mas eu acho que ele cheira naftalina. Não posso afirmar. Mas igual Los Hermanos, né? Ô, Márcio Chião, então tivemos já o primeiro superestimado. Gente, eu não acredito. Eu tava tristinho. Mais solitário que um paulistano. Você gosta daquela que ele fala? Na hora que cai o pano. Eu não sei dizer. Nossa, essa eu odeio essa música, cara. Melô do Caspar Hauser. Nossa, Isidoro Blickenstein já explicou essa música quando escreveu O Enigma de Caspar Hauser. Ele gravou essa música, eu tocava no rádio. Se eu digo pare, você depois não repare. O Solimões gravou essa música. Nossa, tem isso também? Aliás, a gente tá... Não. Rio Negro e Solimões, lá a Pororoca. São dois rios, né? É Pororoca. São dois rios. Exato. Que também é uma música do Skank. Mas, Márcio Shell, para você agora. Superestimado e subestimado da literatura mundial. Primeiro, eu quero um subestimado, que a gente acha pouco, mas que é grande. Graham Greene. Boa. Eu mesmo subestimo ele quando digo que ele é o maior entre os menores, mas eu não acredito nisso, não. Acho que ele é um escritor de primeiro time, primeira grandeza, assim. Ele seria tipo um Guarani no futebol, já foi campeão brasileiro. Exatamente. Não, acho que não, porque aí também já ofende a memória do Graham Greene, né? Aí vamos ficar na literatura. Vamos ficar nesse espaço aqui literário, né? Mas ele é subestimado. Ele tem um conjunto, até os romances, as leituras ligeiras que ele escreveu, tipo O Americano Tranquilo, sabe, esses romances de espionagem e tal, são bons, são muito bons. O Americano Tranquilo é uma obra-prima, assim, tipo, você lê, tem todo o universo do thriller, sabe? O espião que chega ali em Saigon,
a guerra da Indochina, tal, o agente da CIA, né, que acaba morto, tem todo as pessoas falam romance policial, mas explicava essa semana para os meus alunos de pós-graduação que não existe romance policial. Romance é romance, o enredo é policial. Boa. É isso, né? A né? história, o romance é uma forma narrativa tal. Imagina um romance por aí fazendo investigações, pula da sua estante, chega você bater preso. Não dá, agora, né? O americano tranquilo. O Terceiro Homem seria Magnum Opus? O Terceiro Homem é considerado o grande romance dele, assim, mas eu acho que o melhor é o Fim de Caso. Não acho que é o Terceiro Homem, não. Acho que o melhor é o Fim de Caso, né? E o Coração da Matéria. Coração da Matéria, que chama que, na verdade, da questão em português. O cerne da questão, né? Na verdade é o X da questão, mas nem a nova tradução teve coragem de meter esse título tal, né? Os tradutores, como a Maris, minha querida amiga, me explicou, eles têm esse problema, né? Que eles até sugerem o melhor título, mas em geral vence o interesse comercial, né? Embora eu não sei como o cerne da questão possa vender mais livro, né? Mano, velho, fala sério, quantas pessoas você conhece que sabem o significado de cerne? Então, até uma discussão que eu quero trazer para o programa hoje tem a ver com isso. Existe uma certa elitização do pessoal que se auto-intitula intelectual no Brasil, que acaba meio que afastando a galera da leitura, né? Determinadas traduções, por exemplo, o cerne da questão, o cara não sabe o que é cerne. A tendência é que a chance de ele pegar um livro para comprar seja menor do que se fosse o X da questão. Penso eu, né? É só a gente fazer uma analogia. Eu também acredito sim. Faz uma analogia com Concordo integral. Nossa adolescência. Você vai lá para a locadora, começo dos anos 90, e quantos filmes vocês já alugaram pelo título? Porque a sinopse era ruim, porque o dono da locadora não conhecia o filme, e aí você olhava e falava, putz, cara, vou pegar esse, né? Pega o ator primeiro, a atriz primeiro, mas depois olha pro título e fala, putz, cara, vou pegar isso. Aí o cerne da questão me parece menos chamativo. Que coisa, né? Perfeito, exatamente. Não, eu concordo integralmente com você. Veja, se eu tenho 17 anos de idade, não vejo esse título tal, não posso me interessar por isso na gôndola da Saraiva. Não existe mais, né? Sei lá, da livraria da... Mas das livrarias todas. Da livraria da moda aí. Né? Qual que é a livraria? Então, leiam Graham Greene. Graham Greene é subestimado. Né? Subestimado. Agora, eu quero o superestimado. Cerne da questão, cujo personagem protagonista é ninguém mais, ninguém menos que Major Scooby. Sim. Eu me lembro da nossa professora. Eu pensei que era Major Kid Preto, cara. Até arrepiei aqui agora. O quê? Pensei que era Major Kid Preto. Esses que gostam de fazer planos mirabolantes. Agora parece que tem isso, né? Os Kid Pretos, né? Mas isso é para um próximo assunto. Vamos voltar nisso, você vai explicar. Superestimado, por favor. Agora vamos por um superestimado. Aquele autor que as pessoas... Dão muita moral. Valorizam. Às vezes, cara, eu já lancei essa tese aqui, e a título eu lancei jocosamente, mas é um fato. Muitas vezes o nome do cidadão ajuda, né? Olha como é sonoro Monteiro Lobato, por exemplo. Você fala, vou ler um Monteiro Lobato. Clarice. E aí tem outro que já não é tão chamativo, a pessoa fala, acho que não vou ler o Reinaldo de Moraes, não. Mas vamos lá, para o superestimado, Marcelo.
Nossa, eu não sei. Tem vários, assim. Um só? Fala um só pra gente... Fala um que talvez a gente não tenha falado nunca aqui. Os contemporâneos aí, eu acho que a maior parte deles, para ser franco, pelo que eu li de alguns, assim, né? Tem gente aí já com 2 jabuti que é muito superestimado, viu? Ailton Krenak. Eu vou num clássico. José Lins do Rego. José Lins do Rego. Boa. Acho superestimadíssimo. Sempre achei, assim. E assim, o Zé Lins do Rego, vamos combinar que, na minha teoria, ele não vai bem porque o nome não ajuda, né? Tem isso também, né? Você tem essa teoria dos nomes aí. Rego, você tem essa teoria né? A sua teoria dos nomes tem, no meu entendimento, porque você, o Edson, lançam teorias e eu cuido da verificação empírica, né? Da experiência e tal. Ele não existe, você faz existir. Até agora, a sua teoria, a do Edson acerca da língua presa e a sua do nome como destino é imbatível, viu? Não. Não encontrou um exemplo. Não encontrou um exemplo paradoxo, de quinta teoria. Veja que paradoxo. Zé Lins do Rego é um nome péssimo, mas Fogo Morto é um nome bom. Você olha na livraria e fala, e agora? O título é bom. Então, você acha que eu acho acho que Fogo Morto é aquela coisa, sei lá, urinada, sabe? Porque menino de engenho é ruim. Aquela coisa preta, cinza, meio nojenta, né? Que você tem que jogar água para apagar, tal, tipo... Não sei, não, e menino de engenho é pior ainda, né? Só falta. Sabe por quê? Você pensa menino de engenho, você não pensa no pretinho empurrando o engenho, você pensa logo num branquinho com um chicote na mão, né? Parecendo só o Beto Carreiro, né? Não, considerando a história do Brasil, né? É a primeira coisa que te ocorre. Mas não acho o Zé Lins do Rego superestimado pelos temas, por nada disso, não. Acho que é um escritor fraco, de segundo time. É um escritor mediano, né? No máximo. É pior do que ruim, é mais ou menos, como diz o Dashiell Hammett. E quando põe num pacote de romancista, tipo regionalista, é cheio de falar Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, aí dá vontade de chorar, né? O Graciliano Ramos é gigantesco. Porque parece, quando as pessoas dizem assim, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, é igual a expressão Goethe Schiller. Esse E cria uma falsa indiciação de igualdade. Né? Sim. Como se duas coisas estivessem somadas num mesmo patamar, tal, gente. O Graciliano Ramos está aquilo. O Graciliano Ramos é um escritor de verdade, né? Para dizer o mínimo. Graciliano Ramos, eu ouso dizer que é um dos maiores da história. Sim, da literatura ocidental. Sim, né? Inconsistência, não é autor de um livro só, né? Porque a gente tem um monte de gente, tipo Augusto dos Anjos, Manuel Antônio de Almeida, que tiveram vida encurtada, né? Álvares de Azevedo, que você pode falar assim, como seria? Casimiro de Abreu. Como seria a carreira dos caras? O Graciliano não, cara. O Graciliano é gênio, né? Não, e o que é pior, ele mantém o nível ao longo da vida, tal, escrevendo lá com 700 filhos correndo dentro de casa. Né? Eu ia falar isso. Teve alguém que outro dia conversando comigo falou assim: normalmente as carreiras elas começam muito mal, depois as pessoas vão se aprimorando e nos últimos livros ou discos as pessoas ficam boas. Não é necessariamente assim que acontece. Não, né? Em geral é o contrário. Não é? Eu pensando em alguém que tem muito a ver comigo, todo mundo que vê uma notícia me manda, que é o Raul, é fácil de ver, né? O Raul fez assim, ó.
Não, sim. Começa... Em geral, pessoal, em geral é o contrário. A gente tem experiências aqui, a gente sabe disso. Então, veja, os últimos 20 discos, sei lá, os últimos 10 discos do Pink Floyd são basicamente descartáveis. Tem algumas coisas que são o contrário disso. Eu acho que os Beatles foram ficando bons, por exemplo, mas normalmente é o contrário, né? Eu particularmente acho que o começo dos Beatles foi bem melhor do que o final. O final meio melancólico, meio experimental, que deu certo, vamos dizer assim. Mas eu já prefiro os Beatles do começo. Sim, mas aí, nesse sentido, acho que o Marcel tem razão. O final deles é melancólico, assim, até pelas brigas, pelos problemas. Lady B é um disco estranho. Sim. Né? Eu acho que é o seguinte... eu acho um disco bonito. A própria música Lady B acho muito bonita e tal. Tipo, mas Drive My Car. Acho Drive My Car é um negócio tão festa no AP, tão... sei lá. Eu acho que o começo das carreiras, normalmente eles são muito boas, os começos são muito bons, porque eu acho que é quando a pessoa tem todas as coisas que ela queria fazer. Vou te dar um outro exemplo, cara, o Titãs. Pega lá o Cabeça de Dinossauro, pega o último disco deles. Tudo bem que hoje eles estão em 3, é um trio. Fomos morrendo e agora só fiquemos... Exato. Paralamas foi muito bom, ainda é muito bom, mas os últimos trabalhos não são tão legais, entendeu? E eu acho que também as pessoas vão perdendo geração teve a oportunidade de viver o sucesso dos grandes clássicos. E eu acho que hoje em dia está tudo tão descartável, tudo tão rápido, tudo tão assim. Bom, não sei, cara, tá tudo... Eu não consigo, você falou de ator, eu não consigo mais guardar nome de ninguém. Antigamente a gente sabia o nome de todo mundo, do que elenco de filme, de novela, de seriado. Cara, hoje eu não sei o nome de ninguém. O seriado, passa um seriado com um determinado ator, se você vê ele, fala, pô, aquele cara é daquele outro, você não sabe o nome, não sabe mais nada. Né? Então, tipo, a gente está numa época meio complicada. Sim. Olha, por exemplo, acho que tem uma coisa também, se eu puder fazer um comentário rápido. Por favor. Os começos tendem a ser bons porque tem uma coisa de demanda reprimida também. O artista tinha uma porrada de coisa ali que nunca apareceu, que ele nunca tinha tocado, livros escritos, tal. Um grande exemplo disso é o Gonçalo Tavares, um escritor português assim. Eu sei lá, entre 2001 e 2010, o Gonçalo Tavares publicou... Você travou ou tá pensando? 25 livros. Aí. Em 10 anos. 25 livros. Veja, só entre 2001 e 2005, ele publicou basicamente os melhores livros dele, as narrativas breves que fazem parte lá de muitos livros, de uma coletânea intitulada O Bairro. Então tem assim, o Sr. Valéry, o Sr. Brecht, e essas figuras vivem nesses bairros, né? E ele escreve emulando o estilo desses autores, sabe? O Sr. Kraus, o Sr. Calvino, né? É muito, muito bom. Ele tem livros de poemas muito bons, tal, né? Sabe o que eu vou fazer aqui, Shell? Você me deu uma ideia. Vou fazer com um disco com o Marcel, nos próximos programas, e vou fazer com você com um livro, só competiçãozinha de lançamento, da primeira coisa. Quando você falou de português, eu fiquei pensando no Lobo Antunes, que é um autor que a gente gosta muito, né? E o primeiro livro dele é Memória de Elefante, de 79. Sim. E eu gosto muito
da explicação dos pássaros, eu gosto dos Cruz de Judas, eu gosto de muita coisa que ele fez depois, né? Nos anos 80, 90, ele tá vivo ainda, né, e tal. Mas Memória de Elefante... eu descobri que esse ano é o primeiro ano sem ele lançar um romance. Ele lançou um romance por ano desde 1979, todos os anos, mas porque ele não escreve mais, ele está com demência. Saiu crônica dele, né? Chama As Outras Crônicas esse ano. Mas assim, são coletâneas, né? Eu vou pegar, assim, de cabeça. Você pega o Raul é o Krieg Rabandolo, o primeiro do Chico, agora Memória de Elefante. Assim, tem muita obra, a primeira obra sendo a obra-prima, além de ser a primeira, sendo a Magno, né? Pra gente falar. Vou fazer umas competiçõezinhas aqui. Não, sim, veja, ou alguma poesia do Drummond, por exemplo, alguma poesia, os poemas são definidores de toda a trajetória posterior do Drummond até o 12º livro dele e tal, né? Sim. Todos os e parece que tem artista que lança um negócio e que era um meteoro, né? Tipo, Secos e Molhados teve um disco maravilhoso e depois acho que lançaram um já por lançar, mas assim... Os Novos Baianos também, né? Oi? O Novos Baianos é o Acabou Chorar também, que foi aquela... Sim, o Acabou Chorar. O segundo... Parece que depois não... Depois eles ficam patinando, é uma música, outra música, tal, mas não chega mais, nunca mais chegam a um disco como o Acabou Chorar, que é o contrário do Caetano Veloso, por exemplo, porque o segundo álbum de estúdio dele, intitulado Caetano Veloso, de 68, porque o primeiro ele gravou com a Gal Costa, esse primeiro álbum joga a música do Caetano Veloso num nível muito, muito alto, né? Sim. Pensa bem, Tropicália, No Dia Que Eu Vim Me Embora, Alegria, Alegria, Super Bacana, Paisagem Útil, Sou Louco por Ti América, do Gil e do Capinã, né? Verdade. Do Gil e do Capinã, mas na interpretação definitiva que o Caetano Veloso deu para essa música, né? Mano, depois o Caetano lança até, sei lá, né? Depois ele ainda vai lançar Transa, Araçá Azul, né? Todos os anos 70 do Caetano Veloso é uma coisa fabulosa, né? Fabulosa, cinema transcendental em 79 e tal, eu vou fazer um levantamento para a gente trabalhar essa questão do... Estamos fazendo um roteiro no ar aqui, do primeiro disco, né? do primeiro livro, do primeiro filme, e aí a gente vai falando mais. Mas vamos aproveitar que a gente está nessa seara gostosa, antes de entrar em outros assuntos que a gente também precisa tratar, que não são tão gostosos. Mas vamos falar, eu queria que vocês resenhassem rapidamente, bem brevemente mesmo, alguma coisa que entre o programa passado, né, que foi o 507, e agora o 508, vocês consumiram de arte que vale a pena passar para os nossos telespectouvintes. O que vocês têm a dizer? Eu acabei não vendo muita coisa não, cara, nem música também. Eu estava... período complicado e pós-eleição, eu precisava descansar um pouco. Cara, você trabalhou loucamente, né? Aliás, o nosso seriado... Eu acabei não assistindo nada, só coloquei as que eu já vinha assistindo, seriados mais ou menos em ordem, porque eu tenho alguns que eu assisto com a Adri e tal. Nada de novo, nenhuma novidade muito assim. Tenho visto aí essas produções nacionais de vida de Ayrton Senna, de... documentário de Paquita, o documentário do Robinho. Eu assisti o documentário do Robinho no Globoplay. É fabuloso. Aquele lá que tá preso. É fabuloso você ver como que tem tanta gente escrota no mundo, não é? É uma fábula, é um negócio muito louco de pessoas que têm dinheiro e acham que são impunes a qualquer coisa, né? É sensacional. O documentário do Robinho,
tecnicamente falando, não é lá aquelas coisas. Mas é muito interessante pelo fato de, pela primeira vez, ter o depoimento da vítima, mesmo sem mostrar o rosto, mas com a voz original, ela falando em italiano, com legendas em português. É muito interessante isso. Você vê e assistir, mesmo sem ver o rosto dela, o sofrimento que essa moça passou, sendo achincalhada, tendo sua imagem totalmente arrebentada no júri, né, na justiça, e tirar o chapéu para a polícia italiana, que foi simplesmente sensacional para obter as provas, né? Não é spoiler, vocês vão assistir, quem quiser assistir, quem tiver estômago para assistir, a Adri não quiser assistir porque não tem estômago, mas quem tiver estômago para assistir, a polícia da Itália faz uma jogada de mestre. Eles têm a denúncia, como não há provas, não há câmeras, e estupro é a palavra da vítima contra a palavra do agressor, eles chamam um deles, já tinham conseguido na justiça o grampo dos demais, chamam um deles e falam, olha, está aqui pro lado de vocês, se você é acusado de estupro, de dia tal. O cara sai dali, a primeira coisa que ele faz, ele passa no telefone e sai ligando para todo mundo, né? Aí eles vão conversando, até aí tudo bem. Só que chegou num momento que a polícia não tinha mais muito para onde ir. O que a polícia faz? Chama a mulher do Robinho, porque ela estava presente no dia, depois ela foi embora, né? E tudo aconteceu na casa noturna depois que ela foi embora. Eles não falam como, mas eles grampearam, colocaram uma escuta dentro do carro do Robinho. E isso tudo legalmente. Na Itália. Isso aqui no Brasil você já sabe o que ia acontecer. Né? Bom, mas enfim. E aí a mulher deles não estava sabendo da história toda, fica sabendo através da delegada a história, vem muito puta da vida com o Robinho. E aí desenrola todas as conversas nojentíssimas dele com os amigos, e eles começam a contar detalhes do que eles fizeram com a moça totalmente dopada, e aí, como não teve jeito de fazer exame, há a possibilidade de terem colocado alguma coisa na bebida da menina, porque ela nem bebeu tanto assim, e ela não consegue se lembrar ao certo o que aconteceu, mas ela lembra de quem estava lá, porque um dos amigos do Robinho era conhecido dela, tudo mais. Além de tudo, tem o trauma, né, Marcel? De ser violentado. Eu contei o documentário todo, eu contei o documentário todo, mas assistam, vale a pena. Pelo menos para você ver o depoimento, sentir a dor da menina, para você, que principalmente você que está nos assistindo aí, que tem de mania de achar que bandido bom, bandido morto, essas paradas todas aí, você que escreve com a mão direita e gosta de propagar algumas coisas, é bom você assistir isso para você ver. Se fosse uma filha sua, talvez você pensaria diferente. Eu só quero comentar uma coisa sobre isso. Vou tentar não ser muito genérico. Eu vi gente falando sobre esse sujeito. Veja, eu não tenho interesse nenhum de fazer as vezes da justiça. Eu acho que a justiça deve cuidar dessas coisas, deve apurar. A UOL, o jornalismo ainda respira, né? A UOL fez uma matéria brilhante sobre esse caso. E foi por essa matéria que acabou que a justiça brasileira acabou pedindo a prisão dele aqui no Brasil. Através desses áudios que a UOL conseguiu. O cara que fez a matéria, eu nem vou falar o nome aqui nem nada, mas ultra perseguido por essa sociedade escrota, essa sociedade... Ele participa do documentário, viu? Baseada num tripé nazista, de pátria sobrenatural, né, Deus, essas coisas, e família. Eu quero citar 2 nomes só, públicos, que defenderam esse sujeito. Emerson Leão e Milton Neves. Sempre que vem a público, eles falam que o Robinho é pai de família, que é um pai que a gente tem que ver que está preso. A mulher dele falou essa semana. Mesma coisa. Então, assim, um sujeito que passou no Real Madrid, no Milan, tudo, ganhando muitos milhões por mês, Marcel, que tem muito dinheiro, mesmo que pague agora alguma coisa, esse dinheiro não acaba nunca. Tipo aquele outro Dani Alves lá, que agora está indo para a religião. O dinheiro desses caras não acaba nunca, porque são muitos milhões por mês. Mas o que me preocupa
essa sociedade, eu vou tentar não tangenciar o tema. Eu quero citar duas coisas que não tem a ver com o Robinho, mas tem a ver com boicotar quem encara essa sociedade. Primeiro, rapidamente, o Bola de Ouro, né, que foi dado por um jogador mediano, porque esses caras, esses nazistas do futebol, eles não votaram no Vini Júnior porque o Vini Júnior encarou a galera racista. Dentro da Fórmula 1, acabaram de fazer entre os pilotos uma votação para elencar os melhores pilotos. Ninguém votou no Lewis Hamilton, que tem 7 títulos mundiais, que só pode ser batido em título pelo Schumacher, porque é o cara que mete a cara em relação a problemas que essa sociedade classe média, branca, misógina, canalha, adora preservar. Então, o que acontece com o Robinho? Quem defende esse sujeito, quem fala que ele é da família, que ele é pai de família, que ele tem filho, não sei o quê, é uma galera que não quer falar de misoginia, não quer falar da violência contra a mulher, é uma galera que não quer falar de racismo, é uma galera que não quer falar de problemas que deviam ser tratados pela sociedade de uma maneira geral. Então eu coloco tudo, eu não sei se eu tangenciei. Não, e até por isso que eu citei, eu até fiquei pensando quando eu estava assistindo, se eu comentaria numa gravação nossa sobre eu ter assistido isso, não, porque foi de uma coisa que eu assisti também, no final de semana passada agora. Estômago, Marcelo. Não, então, é isso que eu ia falar. Eu fiquei pensando, eu vou falar, não vou comentar. Mas eu acho importante por causa do contexto da situação. Porque a gente ouve a palavra estupro, abusos psicológicos e tal, e a gente tem uma noção, vamos dizer, uma noção teledramatúrgica. A gente não tem a real noção. Você vê uma vítima, ouvir uma vítima, que ela sentiu, que ela passou. Eu acho que é importante, e aí eu achei importante agora, depois falando aqui, trazer esse tema, só porque a gente já discutiu isso aqui milhões de vezes, todo mundo sabe a nossa opinião dos três, acho que a gente não precisa ficar, vai ser redundante a gente ficar falando sobre o que a gente acha, só mais essa questão. Então eu indico que você assista, quem puder, que tiver estômago para assistir, assista, só para a gente tentar, quem sabe, passar uma mensagem para outras pessoas de quão grave, quão nebuloso e assustador é esse crime, que acontece muito próximo da gente, a gente nem sabe. Está acontecendo, a cada minuto acontece. Entendeu? Então é importante a gente discutir isso no sentido de que a gente tem que entender por quê. O que o estuprador faz? A primeira coisa que ele faz, desqualificar a vítima. A palavra dela contra a minha. Sempre assim. A gente vai voltar para a resenha agora para o Shell, mas eu só quero complementar com isso, se o Shell quiser também, por favor, complemente. Existe esse costume. A mulher, ela bebeu, a mulher estava com uma roupa insinuante. A mulher, galera, acontece assim, ó. Na hora que ela falar para você parar, você pode ser casado com ela, você pode ser qualquer coisa. Na hora que ela falar assim, parou. É só isso. Porque essa galera fala isso, mas essas meninas, elas se aproveitam porque eles são ricos. Cara, elas podem se aproveitar do jeito que elas quiserem. Porque eles também podem falar não, eles podem falar assim, não quero sair com você. Né? Apareceu um contrato bizarro recentemente, que veio da Espanha, foi a UOL de novo que pegou, e foi a UOL de novo que delatou, de advogados, de jogadores brasileiros no meio, querendo fazer contrato de que essas mulheres, caso saíssem com eles, elas não poderiam dizer não para certas coisas. Então, assim, é bizarro o mundo dessa gentalha, né? Se o Shell não quiser complementar nada sobre esse tema, a gente vai voltar para a resenha, porque a gente tem 45 minutos de programa já, mas... Não, claro que... só gostaria de dizer que o Diário da Causa Operária do PCO publicou 2 artigos, um em janeiro de 2022, intitulado Condenação de Robinho e o Punitivismo de Esquerda, e o outro, Processo contra Robinho abre precedente para rasgar a lei.
Só queria deixar essa informação aqui, tá? Vou procurar saber, como diz Gilberto Gil. Pode ler um festival de insanidades e tal. No primeiro artigo, o articulista menciona lá o Clarence Darrow, que, entre outras coisas, foi o advogado Leopold Loeb, 2 jovens ricos estudantes da Universidade de Chicago, que em 1924 assassinaram o Bob Franks, um menino de 14 anos, motivados pela ideia de cometer um crime perfeito, tal. São os 2 criminosos que são a referência do Alfred Hitchcock no filme Hope, Festim Diabólico. Aqueles 2 estudantes que tentam enganar o professor e os convidados do jantar que eles ofereceram no apartamento deles, mataram um dos amigos de universidade e o cara tá numa caixa onde eles serviram o jantar em cima, né? O partido da causa operária tal, né? Veja, isso é a cara do... infelizmente é também um pouco do que virou o futebol brasileiro. Eu cada dia mais me sinto um estrangeiro. O Robinho é a cara do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro foi ganhando essa cara aí, né, desde o João Avelange e a dinastia que ele criou na CBF. Né? Veja, a CBF está sendo presidida até hoje por essa dinastia. Né? Um horror. O futebol é um espaço de grande misoginia, né? De profunda misoginia. Assim. Essa coisa do amor da paixão comum pelo clube e tal. Sabe o que eu acho? Acho que é pretexto para patolagem. Eu vou dizer, eu vejo coisas legais, eu tento ver coisas legais no futebol, tento dosar. A Ayla está numa idade em que ela chega falando de amiguinho que falou que time X é maravilhoso, o outro não presta. Eu tento contar a história dos times para ela com uma paciência de Josh, contar a história dos times, contar histórias legais de transformação que o esporte, de uma maneira geral, pode fazer, mas assim, está cada dia mais difícil, porque como o esporte acaba sendo um espelho social, e a nossa sociedade cada dia nos desanima mais, quase que não salva nada, cara, quase que não salva nada. Eu acho que em muitos países, por exemplo, o esporte está condicionado, o esporte de alto nível profissional está condicionado a uma ascensão lenta e gradual na carreira que implique a formação, os estudos e tal. Me lembro daqueles 2 boxeadores peso pesado alemães, os irmãos Klitschko. Um era doutor em física, o outro em fisiologia do esporte e tal. Os caras se esmurravam em ringues, né? Mas os caras tinham doutorado, né? Não estou dizendo que que esse tipo de formação distingue e tal, mas veja, a precariedade do futebol, a misoginia, o racismo, a ignorância convicta, espraiada entre os jogadores de futebol brasileiro, tal, né? O Bruno Henrique do Flamengo, veja, para usar uma expressão do Luiz Felipe Miguel, cientista político, ele linda com a demência. Veja as declarações dele, tal. Ele não tem a menor condição assim de ser entrevistado, coitado. Agora veja, como vai ser um cidadão, né? A culpa não como vai ser um cidadão, mas a culpa não é dele, é uma máquina de ganhar dinheiro, ganhando dinheiro desde os 12, 13 anos de idade. Agora, casa, pai, exatamente. E o esporte brasileiro não exige desse menino que começa a treinar com 13 anos, 12 anos, 10 anos, nenhuma contrapartida. Quer dizer, o clube não exige que ele vá à escola. Exato. Não cobra, né? Não cobra. Não só não cobra, como não estimula de verdade. Como e passa pano, né, Tião? Passa pano.
Você vê esses meninos do Palmeiras agora, o Estevão e o Hendrick, né? O Hendrick, o maior pano passaram para esse moleque passar de ano na escola, porque ele tinha que ir para a escola e não ia, né? E tem uma coisa grave aí também. Veja, o clube tem uma outra coisa cobra... muito grave aí, Michel, que agora a gente está numa onda aí, o molecado está na internet, de crianças pré-adolescentes que estão aí virando coach, e falando que para que vai estudar, para que vai na escola, se com 12 anos está ganhando 100 mil, 200 mil por mês na internet. Eu ouvi isso. É assustador, cara. É assustador. Não só no futebol, mas agora em tudo. Deveria ir para a escola, no mínimo, para aprender alguma coisa sobre como administrar isso, tal. Porque, veja, essa bobagem não dura. Não dura. Bom, eu não sei. É catastrófico, assim, né? E o caso do Robinho, é isso, né? Os jogadores de futebol no Brasil, eles, assim, vivem na página errada do jornal, né? Do caderno de esportes para o caderno policial, assim. Isso com alguma frequência nos últimos 10, 20 anos. Sem né? fazer muito esforço, né? E vejam, todos esses crimes, na sua imensa maioria, são crimes de natureza sexual e contra a mulher. Né? Exato. Veja o goleiro Bruno tal, né? É uma coisa, é pavoroso assim, mas o ambiente do futebol é propício para isso. É uma máquina de fazer ignorantes. Gente burra, gente sem cultura, gente sem condições de avaliar a realidade e que depois, como você mesmo afirmou aqui, se deslumbram com o dinheiro que ganham. Como o Marcel disse, acreditam que o dinheiro os torna inimputáveis. Os Exato. colocam nessa situação de além do bem e do mal. Tal. É o Neymar. Mas não é só o Neymar, é esse Vini Júnior também. Acho que essa coisa deslumbrada tá parceira da ignorância e da estupidez que move esse universo, entendeu? E de lado a lado, né, Shell? Dentro do campo, fora deles, a gente vai ter, estamos gravando esse programa na segunda noite, a gente vai ter agora terça, quarta e quinta, a penúltima rodada do campeonato. É melancólico que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras seja de portões fechados, sem público. Sim, porque recentemente a torcida do Palmeiras fez uma emboscada e matou um cara. Matou gente, cara. Atirando, e olha que eles são, entre aspas, eles são rojões. Atirando rojões contra um ônibus, incendiaram um ônibus, tal, mataram uma pessoa. E são cormãos. Aquela catástrofe no estádio da MRV lá do Atlético Mineiro, aquela batalha campal, ontem em Guiné, 50 pessoas morreram por causa de um pênalti. Por causa de um pênalti marcado na final do campeonato de futebol do nacional, sei lá eu o que tal. 50 pessoas morreram, uma batalha campal, tal, tipo... o reflexo disso também é que essa coisa não tem só a ver com ignorância, pobreza, não. Tipo, isso tem a ver com uma inclinação à maldade, à barbárie e tal. Perversão. As pessoas têm vergonha de serem civilizadas, se vocês quiserem saber. Vergonha. As pessoas têm vergonha de pedir de pedir com educação. As pessoas têm vergonha de pedir licença. Vocês já notaram isso? A gente está no supermercado, as pessoas vão passar pela gente, elas empurram a gente, né? Não é que elas têm vergonha, elas não se sentem mais obrigadas a terem sequer essa etiqueta básica. É um festival de horror, de insanidade. É uma barbárie moderna, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou querer uma resenha rápida do Shell. Já tá a barbárie com ar-condicionado. Exato. Desculpa, amigos, eu acabei atrapalhando todo o roteiro do programa. Não, tá tudo certo, porque a gente grava de novo semana que vem, tá tudo bem. Mas eu quero, antes de chamar o
a resenha do Shell, vamos fazer mais um rapidinho, um superestimado, subestimado. Vou começar com o Marcel. Eu quero um subestimado dos esportes, Marcel. Pode ser jogador, pode ser piloto, pode ser atleta, qualquer coisa. Eu quero, pode ser time, o que você quiser. Subestimado primeiro, que você fala, puxa, eu podia falar um que eu sempre uso aqui no programa, mas aí é roubo. Não, pode falar, quem sabe me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo pensar. Eu acho que Rubens Barrichello é um subestimado. Eu acho um puta atleta. Pô, cara, eu também, porque, assim, ó, eu posso até usar ele, então, como referência. Por quê? Ele fez belos campeonatos. Piadista, né? Sempre tudo atrasado a ele. E tem que tirar o chapéu para ele, porque, além de tudo, ele soube muito bem como seguir o contrato dele. Que obrigaram ele a assinar. Ele assinou contratos imbecis, que dava preferência. Fala da Ferrari, né? Mas é um puta cara que ganhou tudo onde estava. Mas quando ele teve a liberdade para poder exercer o talento dele, eu acho que ele foi sensacional. Sensacional. No Brasil, dá para contar no dedo. Tem 3 pilotos melhores do que ele, porque ganharam título, né? Sim. Que é Fittipaldi, Senna e Piquet. E dos outros, cara, não tem para ninguém. Eu acho muito o esporte olímpico, muitas vezes o esporte olímpico, eu também acho que eles superestimam alguns atletas e subestimam outros, né? Acho que a regularidade é importante. Mas já vi muitos casos de subestimar algumas, mas eu acho que realmente o Rubinho foi um cara subestimado. Fala um superestimado aí que eu tenho um pro Shell ainda. Superestimado agora. Que eu acho que não tem, que o pessoal paga muito pau e não... É grife, só grife. Então, eu vou falar de NFL, eu não gosto dele, mas todo mundo paga pau para ele, ele é bom, ele não é ruim, não é que ele seja ruim, mas quem viu o Tom Brady e vê agora o Patrick Mahomes, todo mundo paga muito pau para ele, né? Ele foi campeão do Super Bowl na última edição com o Kansas Chiefs. Eu acho ele é bom, ele tira alguns coelhos agora, mas eu já vi cada jogo ruim e péssimo dele, uma coisa absurda. Nossa, mas o Patrick Mahomes, ele está em campo e tudo pode mudar a qualquer momento. Não, Tom Brady sim. Patrick Mahomes não. Eu gosto do Aaron Rodgers, sou fã dele, então... O Márcio Shell. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei de futebol americano é que essa semana teve uma quebradeira lá, os caras se pegaram no campo. Porque vocês sabem que eu acho que a falta é o momento Luke Scholar do esporte, né? E é o momento mais emocionante. Inclusive, fala pra gente. O momento mais legal da Libertadores agora, final. O que você achou? O cara expulso com 29 segundos do fogão. 29 segundos, meteu um pé na cara do outro. Não, se fizessem... Deu vida pro jogo, Shell. Foi igual aquele jogo que o Bruno Henrique foi expulso com 20 e poucos segundos também. Bruno Henrique, acho, né? Que agora está sob investigação. Está sob investigação. Porque parece que uns parentes dele apostaram que ele ia ser expulso. Ah, não, mas essa foi... Ele foi expulso no final. Minuto, esse aí. Os parentes ganharam dinheiro, né? Ganharam um dinheirinho, viu? Então, do jeito que ele é burro, eu acho que ele... Que foi, Marcelo? Não, o Bruno Henrique, esse que está sendo investigado, foi um jogo contra o Santos no ano passado, na última rodada. Com 53 minutos do segundo tempo, ele faz uma falta imbecil, reclama, toma o cartão amarelo e continua xingando o juiz até o juiz expulsar ele. Só que nesse determinado jogo, houve uma movimentação muito estranha dos parentes dele que apostaram alto que ele tomaria um cartão, entendeu? Vamos combinar um negócio entre nós aqui. O teu tio, teu primo, sei lá, ele ganha 2 milhões de reais por mês. Ele pode te ajudar muito. Aí você vai lá, aposta 200, 300 conto numa bet, colocando a carreira dele em risco. A competição para ver quem é mais burro é grande, hein? Bem-vindos ao Brasil. Shell, eu ia dificultar a sua vida.
Mas vou fazer um fácil para você. Eu quero um prato subestimado. Vamos falar de gastronomia rapidamente. Prato subestimado? Que a galera paga uma palma e não rola. Não, subestimado ou superestimado? Então vamos fazer o contrário. Vamos começar com o subestimado. Que ninguém liga, mas que é bom pra caramba. Subestimado? Putz, eu acho que macarrão Alfredo. Macarrão Alfredo, que não é tão difícil assim de fazer. Não, porque as pessoas acham que como não vai nada, né? As pessoas acham que como não vai nada é simples tal, mas mano, só dá o ponto no fettuccine. É o que eu ia falar. Fettuccine é parmesão e manteiga, é isso? Sim, é fettuccine, parmesão e manteiga. O fettuccine, o parmesão ralado bem fino, de preferência fresco, não de saquinho. Porque aquilo de saquinho nem é parmesão, sei lá o que é aquilo tal, né? E tem que meio que emulsificar o negócio, né? E não é uma questão, é como no carbonara, você tem que fazer uma emulsão com a manteiga, o queijo tal. Agora, veja, eu desafio as pessoas a fazer. É muito subestimado. Primeiro porque, quando bem feito, é uma das melhores massas que existe com macarrão, né? O pessoal fala que você citou, além do macarrão Alfredo, você citou qual outro prato de macarrão? O carbonara, né? Carbonara. São dois pratos também... que a galera que manja fala que é prato que não viaja. Quer dizer, não adianta pedir para entregar porque vai chegar ruim. Não, não tem jeito. Veja, muito simples. Se você pedir um macarrão Alfredo, os caras vão entregar na sua casa, o fettuccine virou um bloco. Vai chegar o Alfredão. Sabe o que é um bloco? E não tem como você esquentar, não tem como soltar, tal, não existe. Você compromete completamente o sabor disso, tal. E o carbonara, o ovo cozinha, obviamente, porque vai estragar, ele vai ficar fechado aquecendo, o ovo vai cozinhar, vai virar um família feliz de macarrão, sabe? Chop suey, aquele arroz. Eu faço de vez em quando carbonara aqui em casa. Eu faço um carbonara aqui em casa às vezes, né? Tem minhas receitinhas, eu gosto de fazer lá de vez em quando do meu jeitão. Carbonara, se você não fizer e comer ele logo, meu irmão. Não, tem que comer daqui meia hora pra você ver só que. É na hora. Veja, o Cristiano falou do Alfredo. Se você fizer o Alfredo e deixar para comer depois, vira Sérgio Sampaio. Exatamente. Vai colocar o bloco. Você nem finaliza, não deve nem finalizar o carbonara no fogo. Você tem que desligar o fogo tal. E se você precisar, se ele não der aquele ponto de creme, você pode jogar um pouco mais da água do cozimento, mas mexendo sempre, porque se você... mano, é ovo, ele cozinha com calor tal. Então, são dois pratos subestimados, porque quando bem feitos são excelentes, né? E como eu disse aqui, as pessoas subestimam o macarrão Alfredo, porque quem não cozinha não sabe a dificuldade que é dar ponto no fettuccine. E eu lanço um desafio terceiro aqui, que o Chão não lembrou, mas é o cacio e pepe, né? Que é o com pimenta do reino, né? É outro também que às vezes eu vejo receita da galera, é pimenta do reino preta e olha aí, pecorino. Pimenta do reino preto você acaba de ter um programa da Ana Maria Braga, do vamos fechar hoje, tudo num programa só. Agora eu quero um superestimado, Márcio Shell. Não vale pipoca gourmet, hein? Fala um prato superestimado e a gente vai ter que fechar o programa, porque tem mais de uma hora já. Olha, mano, sinceramente, eu acho que boa parte dessa cozinha, dessa alta gastronomia, com florzinha no prato, o cara pondo essas porra com um palitinho, que não vem comida nenhuma, você continua com... Você continua com fome e saindo fumaça da porra do prato, que deve ser até tóxica, essa fumaça tal, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que, em geral,
o que as pessoas acham que estão consumindo como alta gastronomia é um enorme pega-trouxa, tá? Para te vender no total, com entrada, prato principal e sobremesa, 200 gramas de refeição a R$ 1.200. Tá? Eu acho que toda essa coisa, sem contar que, assim, a alta gastronomia eu ainda entendo, porque dela se deriva uma série de pratos para a cozinha cotidiana. Você simplifica, adapta, entendeu? Então, assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, a alta gastronomia impacta, sim, a culinária cotidiana do dia a dia, claro. Mas tem uma coisa pior que a alta gastronomia, que é essa coisa do gourmet. Sim, exato. Gente, hoje funciona assim. Se o estabelecimento tem gourmet no nome, não vá. Você vai comer mal e pagar caro. A regra de ouro do gourmet é isso, né? Por que comer mal e pagar caro? Porque o aspecto gourmet desse tipo de estabelecimento, eles derivaram de onde? Das pequenas porções da alta gastronomia tal, né? Sim. Mas por que na alta gastronomia as porções são pequenas? Porque, em geral, quem tem dinheiro para isso são as pessoas super ricas, que são todas praticantes de bulimia. E aí vai, né? Não precisa de muita comida, não precisa de nada disso tal, né? Agora, de qualquer modo, é ofensivo. Os preços, as práticas, tudo é ofensivo às pessoas que morrem de fome cotidianamente, Brasil e mundo afora. Né? Muito bem, pessoal. E aí as pessoas satisfeitíssimas em pagar R$ 1.200 num jantar tal, sem o vinho. Eu te mandei outro dia, lembra que a gente conversou sobre isso, tal, um restaurante em São Paulo, né? O cara, com a bebida e não sei o que lá, mais de R$ 1.000 a conta, e o prato principal era ovo frito. Exato. Ó, é o fim da picada. Foda-se, né, mano? Um ovo frito reestilizado, freestyle, não sei o que lá. Sabe o que eu penso disso? É o estelionato freestyle. Mas quem recebe o golpe merece. Não, vamos fazer o acho, né? Essa gente merece. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Bezerra já anunciou lá nos anos 60 que malandro é malandro e mané é mané. Pode crer que é, né? É a gentrificação da culinária. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Aí as pessoas falam assim, mas você tem que entender que não é só uma refeição, é uma experiência. Vá. Gente, eu não quero experiência. Experiência de cu é rola. Macarrão Alfredo dá para fazer experiência com R$30, R$40, tá tudo bem. Exatamente, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Ovo frito com R$300. Com R$300 você compra, sei lá, 400 ovos. Dá para comer o ano. Mano, o nosso tempo... Dá para fazer todo tipo de experiência. Dá para você enfiar o ovo no rabo e chocar. O Marcelo, tá ficando perigoso. Como diz a Ayla num outro programa, nosso tempo de hoje está mais do que esgotado. Eu quero dizer para vocês que foi uma grande experiência, um prazer. A gente tem roteiro para fazer outro programa, mas não vai dar tempo nem do Shell fazer a resenha dele, que vai ficar no próximo programa. Então, vamos embora. Então, é hora de ir embora. Esse aqui vem o próximo programa, né? Semana que vem tem programa. Um coraçãozinho para vocês. Uma resenha do filme Ainda Estou Aqui. Boa. Não fale mais nada, porque o que a gente quer ouvir no outro. Beijos. Assim? Coraçãozinho. Faz aí, Marcelo. Coraçãozinho. Eu vou fazer vida longa e próspera, então. Boa. Faz. Aqui, beijo, gente. Vambora. Olha lá, ó. Um abraço para vocês. Aqui, ó. Semana que vem também vou fazer uma resenha, mas é só semana que vem. Beijo. O que é isso? É uma peça que eu vi essa semana. NX0?
Ah, vá. Semana que vem eu falo dela. Beijo. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E esse é o fim!